Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao 40º episódio do nosso Fala Ansiedade. Com esse então são 40 episódios, estou muito feliz de estarmos aqui juntos, agora ao vivo pelo Instagram. Hoje é dia 17 de janeiro, às 13 horas, na verdade me atrasei um pouquinho, 13h05, o pessoal já está entrando. Quero dar boa tarde para vocês, quero saber se vocês estão me ouvindo, me vendo bem. Hoje é um tema muito importante, não poderia deixar de ser. 40 episódios, comemorando 40 episódios, eu vou falar sobre como que a gente pode ter mais autoestima e menos ansiedade. Como sempre, nós falamos ansiedade, são assuntos relacionados à ansiedade, e vocês podem ter certeza que essa questão da autoestima tem uma relação muito próxima, muito junta e profunda com a ansiedade, com a autoestima. Eu quero falar muito sobre isso, quero desmistificar um pouquinho conceitos relacionados à autoestima. Às vezes muita gente acha que a autoestima é uma coisa, mas é algo muito mais profundo, então eu quero falar sobre isso. E aí a gente vai, então, responder no limite do nosso tempo, tentando dar o meu melhor para ajudar vocês a terem mais autoestima, elevar sua autoestima, resgatar a sua autoestima e equilibrar a sua ansiedade, como se fosse dominar a sua ansiedade, trazer a sua ansiedade para um nível que te ajude, mas que não te atrapalhe. Então eu quero dar uma boa tarde pro pessoal aqui, tá todo mundo entrando, estamos testando diferentes horários, agora é no horário do almoço, sexta-feira, mas tem conteúdo, tem Fala Ansiedade, estou muito feliz de estar aqui. O pessoal tá dando boa tarde, vou falar rapidinho, oi Meriane, cabelos recuperados, Helpinha, Independente, que legal, Monteiro, Zorá, Janete, Gleice, Joana, Rose, Angélica, Suelma, Sabrina, Sandy, Lúcia, Sandy, Sayonara, Luzia, Meire, Maria, legal. Bom, gente, muito feliz, Neta, pessoal entrando aqui. Então vocês estão me ouvindo bem, que legal. Quero lembrar vocês, de repente, do coraçãozinho também. Quando vocês vão clicando no coraçãozinho, o Instagram vai entendendo que esse pode ser um conteúdo legal. Então vocês estão não só me ajudando, me confirmando que de repente é um conteúdo que vocês querem ouvir, mas também vocês estão ajudando o Instagram a espalhar esse conteúdo para outras pessoas. Então vocês estão ajudando outras pessoas também a trabalharem a própria autoestima e a ansiedade. Então é uma coisa muito bacana. Um monte de coraçãozinho subindo aqui, muito obrigado. E quero aproveitar essa interação e, claro, dar boa tarde, boa noite, boa madrugada e bom dia se você está ouvindo ou se você está vendo ou ouvindo esse programa em outros momentos. Se você está ouvindo aí pelo podcast ao redor do Brasil, fora do Brasil também, tudo de bom para vocês. E vamos direto ao assunto. Eu quero aproveitar a interação do pessoal aqui do Instagram. Quero pedir para vocês, se vocês forem falar para mim aqui, o que é autoestima para vocês? Se vocês puderem ir escrevendo o que é autoestima para vocês, eu vou falando aqui e aí depois a gente vai voltando um pouco no assunto. Então vocês vão ajudar muito a contribuir com a nossa live e ao mesmo tempo com o nosso episódio, com o nosso podcast, com o 40º episódio do nosso Fala Ansiedade. Eu estou muito feliz com isso. É uma jornada aí, daqui a pouco a gente está fazendo um ano só de Fala Ansiedades, mas então vamos direto ao assunto e depois eu conto com o comentário de vocês o que é autoestima, e aí eu vou voltando e vou lendo, tá? O pessoal já está comentando aqui, legal, obrigado. Podem ir comentando aí que depois a gente volta. Bom, gente, mas então, antes de eu cumprir a minha promessa do melhor jeito possível, né, com o tempo que a gente tem, de como é que eu posso auxiliar ao máximo vocês a terem melhor autoestima, resgatar a autoestima e equilibrar a ansiedade, eu quero falar um pouquinho sobre essa ideia da autoestima, né, do que seria a autoestima, porque eu percebo que em muitos contextos, em muitas situações, essa palavra, né, autoestima, ela é talvez um pouco mal interpretada, na verdade eu estou vendo aqui os comentários, eu estou gostando muito dos comentários, mas
O que acontece é que às vezes a gente confunde muito quando a gente vai falar da nossa autoestima, simplesmente com a nossa autoimagem, de como é que eu estou me vendo, né? Principalmente como é que eu estou me vendo no espelho. Então, às vezes eu tenho a sensação de que eu estou com uma baixa autoestima porque eu estou me achando feio, porque eu olho no meu espelho, eu me acho muito narigudo, muito orelhudo, meu cabelo está estranho, minha barba está despenteada, eu estou gordo, estou isso, estou aquilo. Então, eu vou imaginando que às vezes a minha autoestima tem a ver com como é que eu estou me olhando no espelho. E aí, às vezes eu estou... Ou seja, minha autoestima está boa, se eu não me sinto tão mal comigo, né? E aí, o que eu queria falar é que a autoestima talvez tenha uma questão muito mais profunda, né? E quando a gente realmente consegue aprofundar melhor no tema, a gente consegue entender melhor a autoestima e principalmente perceber que a autoestima às vezes tem uma origem muito lá atrás, tem uma origem lá atrás, às vezes na nossa vida, na nossa adolescência, na nossa infância, e são coisas que às vezes a gente precisa resgatar da nossa história de vida e principalmente em relação ao olhar que a gente tem para a gente mesmo de uma forma muito mais profunda. E aí eu quero falar também do que isso tem a ver com a ansiedade. Como eu disse, está muito ligado à ansiedade, né? Eu até digo que para que a gente consiga trabalhar bem a nossa ansiedade, a gente precisa passar por um trabalho de resgate da autoestima. E eu gosto muito, quando eu falo de autoestima, falar sobre resgate da autoestima. A gente já teve até um episódio, um lá dos primeiros, falando sobre autoestima já, mas eu quis trazer de novo esse tema, né? Resgate da autoestima. Porque traz uma ideia importante de que não é uma coisa que às vezes eu não tinha. Na verdade a gente tem, a gente precisa recuperar. A gente nasce se sentindo bem com a gente mesmo e às vezes os desafios da nossa vida vão atrapalhando isso, vão talvez fazendo com que a nossa autoestima vá diminuindo, e é importante que a gente vá recuperando, né? A gente vá resgatando, e é por isso que eu gosto muito de falar sempre no trabalho de resgate da nossa autoestima. Então eu quero trazer um pouco mais isso. No final, quero sim também trazer uma oportunidade para vocês, mas aí eu vou explicar mais no final. Quem tiver interessado vai ouvir aí a live, vai ouvir o programa e aí vai ter essa super dica, essa super oportunidade que, se quiser aproveitar no final, principalmente se você está ouvindo agora por essa época, né? Eu sei que o conteúdo fica aí gravado depois por muito tempo, mas hoje, dia 17 de janeiro, vai ter uma grande oportunidade que começa no dia 20 de janeiro. Mas é isso, eu vou falar no final da nossa live. Agora eu quero focar no máximo de conteúdo, no máximo que eu puder entregar aqui no tempo que a gente tem. Então, primeira coisa é que, se a gente for pensar, e até se você for olhar, o que é estima, né? O que é estima? Estima é gostar, é apreciar, é valorizar, é respeitar, né? Se você for botar no dicionário aí, você colocar o que é o significado de estima, vai ter tudo isso, né? Um valorizar, um gostar, um apreciar. E alto também é um ponto importante de se esclarecer, porque quando é alto com U, tem a ver com alto, que é comigo mesmo, né? Então, autoestima seria a estima que eu tenho de mim mesmo. E por isso que às vezes a gente fica, às vezes há uma certa confusão, eu vejo em alguns grupos, em algumas, quando eu estou conversando sobre isso, né? Porque às vezes a gente fala que a minha autoestima está alta e a minha autoestima tá baixa. Ué, mas é alto tá alta, alto tá baixa, o que é isso? Porque eu também estou longe de ser professor de português e de querer ensinar português aqui para vocês, tá? Mas alto com L quer dizer alto e baixo. Alto com U quer dizer alto de mim mesmo. Então, por isso que a estima de mim mesmo, ela pode sim estar alta, com L, ou ela pode estar baixa, quando a minha estima de mim mesmo não está boa, né? Quando eu não tenho uma boa estima de mim mesmo, então a minha autoestima está baixa. Quando eu tenho uma boa estima de mim mesmo, a minha, então, autoestima pode estar alta. E aí, talvez esse seja um ponto desafiador, né? Principalmente porque, às vezes, o apreço que eu tenho de mim mesmo, às vezes como é que eu estou gostando de mim mesmo, como eu disse, tem questões às vezes que vão lá atrás da minha história.
E aí, quando eu digo, e às vezes eu converso com muitas pessoas que falam, nossa, eu estou muito ansioso, eu estou muito agoniado, eu estou muito assim, mas minha autoestima é muito boa. Isso me acende uma luz. Peraí, o que é autoestima para você? Porque eu ouso dizer que se a gente está com uma autoestima muito bem equilibrada, a tendência é que a gente não esteja de verdade com uma ansiedade muito alta. Mas às vezes o que a gente confunde, fala, essa pessoa tem autoestima demais, essa pessoa está com a estima elevada demais, como se pudesse a autoestima estar demais. Às vezes é diferente daquilo que eu fico falando, do que fico mostrando para o outro, do que de verdade eu estou sentindo. E às vezes a autoestima tem muito a ver com a confiança. E a ansiedade tem muito a ver com a falta de confiança. A ansiedade tem muito a ver com as minhas inseguranças. De que será que vai dar certo? Será que as coisas que eu quero vão acontecer? Eu já fico imaginando tudo de ruim que vai acontecer. Eu já fico imaginando todos os problemas que vão acontecer, que eu não vou dar conta. Então, se a gente percebe que a ansiedade está muito vinculada à insegurança, porque se eu tivesse total confiança que ia dar tudo certo, para que eu ia ter ansiedade? Se eu tivesse total confiança de que eu ia dar conta de lidar com todos os desafios que a minha vida me apresentasse, para que eu ia ter ansiedade? Ansiedade de quê? Se eu tenho certeza que vai estar tudo certo. Ansiedade de quê? Se eu sei que eu vou conseguir encarar os desafios da melhor forma possível. Ansiedade para quê e de quê? Se eu me sinto suficientemente capaz de enfrentar os meus desafios, da onde que viria a minha ansiedade? Agora, então, quando eu falo que minha ansiedade é ótima, mas minha ansiedade é péssima, vamos tentar conversar um pouco sobre isso. Agora, é claro que se você fala, poxa, minha ansiedade não tá bem, quer dizer, minha autoestima não tá boa, minha ansiedade tá no pico. Claro que isso é um assunto desafiador, é uma situação desafiadora, mas pelo menos a gente consegue entender melhor e trabalhar isso. Enquanto a gente está imaginando que uma coisa está lá e outra está lá, às vezes eu não estou percebendo o que eu preciso resolver, eu não estou entendendo o que de fato é minha autoestima, eu não estou entendendo o que de fato eu preciso trabalhar nessa minha relação comigo mesmo e que está completamente ligada à minha ansiedade. Então esse é um ponto importante e interessante, né? E não que eu estou dizendo que a gente, claro, vai falar, eu dou conta de tudo, eu não vou me preocupar com nada, porque eu sei que eu sou perfeito. Isso não existe. E às vezes, claro, se eu estou falando isso, às vezes eu estou falando isso talvez até para esconder de mim mesmo ou dos outros uma insegurança ainda maior. Então parece que eu tenho aquela autoestima ali bombando no meu Instagram, aquelas minhas fotos, aquilo tudo lá, mas no fundo, eu tô num nível de tensão aqui, num nível de ansiedade explodindo. E se a nossa autoimagem, que é como a gente se vê, ou pelo menos como os outros nos veem, fosse totalmente ligado à nossa autoestima e à nossa ansiedade, as modelos, os atores, as pessoas super bonitas, com um corpo perfeito, não sofreriam tanto em relação à autoestima, à autoimagem e às vezes até a terem adoecimentos complicados em relação a isso. Eu, por exemplo, já atendi muitas pessoas, homens e mulheres muito bonitas, homens muito bonitos, que tinham uma questão muito séria com ansiedade, tinham uma questão muito séria com autoestima, às vezes chegando a desenvolver transtornos de autoimagem, de autoestima, situações complicadas, às vezes como uma bulimia, uma anorexia, às vezes umas distorções de imagem, né? E às vezes é aquela pessoa que está sendo adorada, admirada, é aquela pessoa que todo mundo olha e fala, nossa, se eu tivesse esse corpo, se eu tivesse esse rosto, ou se eu tivesse essa vida, minha vida seria perfeita. E infelizmente as pessoas também estão sofrendo. E eu também não estou querendo julgar aqui, enfim, pela aparência ou pelo como as pessoas se percebem. Eu não estou dizendo que cuidar do nosso corpo também não seja um movimento, sim, de resgate da nossa autoestima. Eu quero falar mais sobre as dicas de o que a gente pode fazer para melhorar essa relação com a gente mesmo. E isso também tem a ver com cuidar do nosso corpo, também pode ter a ver com cuidar da nossa aparência, mas não só isso. Tá? Por exemplo, se eu moro numa casa
Vamos supor que eu moro numa casa. E como é que tá por dentro da minha casa e como é que tá fora da minha casa, né? Então, não sei aqui se vocês moram em casa, eu moro em apartamento, mas pode pensar no apartamento também, mas você mora em casa assim, você não quer que a sua casa esteja toda destruída pro lado de fora, né? Se a sua casa tiver a pintura toda arranhada, a sua casa estiver toda pichada, não posso nem falar pichada porque eu adoro tatuagem também, então calma aí. Mas se a minha casa estiver toda estranha, se o mato estiver comprido, se por fora a minha casa estiver toda não cuidada, e aí por dentro ela tiver um brinco impecável, muito confortável, é ótimo, mas dá uma sensação estranha também, né? De olhar e ver aquilo. Agora também não adianta a minha casa tá maravilhosa, toda pintadinha, grama cortada, aquela grama que dá inveja pro vizinho, aquela tem tudo ali por fora certinho e por dentro tá uma bagunça, ou por dentro tá, sei lá, tudo estranho, tudo ruim ali dentro. Então, se a gente for pensar que o nosso corpo é nossa casa, talvez a fachada é o que a gente tem por fora. Mas o interior é onde a gente mora, né? É onde a gente fica. A gente normalmente na nossa casa a gente não mora do lado de fora, a gente mora do lado de dentro. Então talvez há um cuidado muito importante que a gente precisa ter do lado de dentro, né? Então, mas uma coisa não exclui a outra. Eu posso cuidar do lado de dentro, do lado de fora, né? E às vezes não adianta eu cuidar tudo do lado de fora e esquecer do lado de dentro. Também não adianta também eu só querer cuidar do lado de dentro e esquecer e dando esse lado de fora, né? Mas então eu quero ler aqui rapidinho o que vocês comentaram sobre o que é autoestima para depois a gente falar um pouco mais, e aí a participação de vocês é sempre muito bem-vinda, agradeço, já estou vendo aqui um monte de comentário. Então deixa eu voltar um pouquinho para falar aqui o que vocês comentaram sobre o que seria a ansiedade. Opa, já cheguei no boa tarde, desculpa que eu demora, tem que achar aqui. Bom, então a Hermane falou que autoestima, né, é estar de bem com a vida, legal. A Manu Silva falou se amar, se aceitar, legal. A Helpinha falou autoestima é estar de bem com si mesma, com a vida. O André falou que é se amar. Legal, André. A Maria falou autoestima é se sentir bem, estar super bem com a vida. Legal. A Angélica falou se amar. A Sandy falou autoestima para mim é estar consigo mesmo, talvez estar bem consigo mesmo, né? Vanessa falou pensamento positivo. Legal, a autoestima não é vaidade, né? A Aldine falou aqui. Legal, deixa eu passar aqui, depois tiveram vários outros comentários. Beleza. Bom, gente, então, tô vendo que é um assunto, eu vejo que é um assunto importante, é um assunto que eu gosto muito de tratar, e às vezes quando a gente fala em ansiedade e recuperar a ansiedade, eu venho puxando esse tema da autoestima justamente porque é um caminho. A gente cuidar da nossa ansiedade, administrar a nossa ansiedade, passa pela nossa autoestima. E aí a gente estava conversando inclusive nos grupos, o pessoal do WhatsApp, por exemplo. Às vezes a gente fica tão agoniado querendo se livrar dos sintomas da ansiedade. É natural, se eu estou passando mal, se eu estou tendo sintomas emocionais de angústia, de agonia, de, sei lá, insônia, ao mesmo tempo sintomas físicos, às vezes questões gastrointestinais, dores, calores, tensões, enfim, toda uma gama gigantesca de sintomas que estão relacionados à ansiedade. É natural que a gente queira se livrar deles o mais rápido possível. E às vezes é natural que a gente fique falando muito que eles estão muito ruins, que eles estão muito incomodando, e como se fosse uma coisa de fora incomodando a gente que a gente queira se livrar, né? Mas, e aí a gente quer tomar um remédio e a gente quer, claro, uma saída mais rápido possível, de preferência uma saída mágica, de repente alguma coisa que eu tome hoje e eu acorde sem ansiedade amanhã. Isso seria ideal. Eu juro para vocês que se existisse esse remédio, se eu pudesse fazer alguma coisa, construir esse remédio, eu construiria, ou eu indicaria. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, infelizmente,
Não existe esse remédio. Existe sim remédios, e aí é da área médica, eu sou psicólogo, eu estava falando isso no grupo, é da área médica, os remédios que podem auxiliar bastante, principalmente se eu já estou no nível de adoecimento relacionado à minha ansiedade, ou seja, se esses sintomas estão muito debilitantes, eu não estou conseguindo dar conta da minha vida, se eu não estou conseguindo fazer mais nada, há sim um apoio, pode ser um alívio eu consultar um médico, consultar um psiquiatra, e ele vai me recomendar sim um medicamento, só que esse medicamento está longe de ser um remédio mágico que vai curar de uma vez por todas minha ansiedade. Esse remédio vai me dar um alívio que pode diminuir um pouquinho ali, né? E ao mesmo tempo eu preciso trabalhar as causas. Se eu não trabalho as causas, eu vou ficar tomando esse remédio, vou tendo um alívio, e eu não faço nada, a não ser tomar remédio, daqui a pouco eu tenho que aumentar a dose, aí daqui a pouco eu fico 1 ano, 2 anos tomando, aí depois eu tenho que mudar de remédio, eu vou tendo que tomar mais remédio. Infelizmente eu falo muito isso, porque é isso que acontece muito, é isso que diariamente as pessoas vêm falar comigo, que Pedro, eu já tomo remédio há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, há sei lá, mais de 10 anos, e não resolveu. E isso para mim é muito angustiante, e para mim também, e com certeza se é para mim, imagina para quem está vivendo isso, para vocês que estão vivendo isso. Então eu tenho isso como uma missão que eu não vou cansar de repetir enquanto pessoas não deixarem de vir falar comigo sobre isso, que é a necessidade da gente trabalhar as causas da nossa ansiedade. Se a gente não trabalhar as causas da nossa ansiedade, o que está gerando isso? Não há coisa de fora que vai fazer resolver. Porque por mais que a gente ache que assim, essa ansiedade ela vem, me ataca e eu quero empurrar ela para fora, na verdade sou eu que estou gerando ela. Sou eu que estou gerando ela por conta de questões que não foram tão bem trabalhadas ou questões mal resolvidas dentro de mim, que me trazem esse pico de insegurança, de agonia, de tensão e que fazem com que o meu organismo entre num estado de alerta de que, meu Deus do céu, alguma coisa ruim está acontecendo a todo momento, e eu fico me preparando para algo muito ruim. A minha adrenalina vai a mil, meu corpo se trabalha e gera várias questões internas, a neuroquímica interna. Não quero entrar muito nesse detalhe, mas é como se meu corpo se preparasse para que eu fosse fugir ou eu fosse atacar, ou coisas que a gente precisava, né? O que a gente tem no nosso reino animal de sobrevivência, que é fugir ou atacar, como se a gente estivesse vivendo na selva. Só que é como se a gente estivesse vivendo na selva e que a cada momento alguma coisa fosse atacar, alguma coisa fosse acabar com a nossa vida, e ao mesmo tempo, não é nem só o que está acontecendo agora. Mesmo se a gente estivesse na selva, a gente está na selva, tá, então tem o que ali? Tem um leão, sobe na árvore, tem isso, tá? Mas a gente fica imaginando o que vai ter nessa selva. Né? Então não só como se a gente estivesse na selva, mas como se a gente já imaginasse todas as feras, todos os bichos peçonhentos, todas as cobras, tudo que tivesse nessa selva para me atacar agora e para me atacar daqui a pouco e para me atacar. E às vezes isso vai me deixando num estado de adoecimento emocional e físico, porque o meu corpo está preparado para eu ter esses momentos, para que então eu tenha que fugir, eu tenha que lutar e depois eu acalme, que é o que os animais fazem. Mas se eu tenho que fugir e atacar, fugir, atacar, fugir, atacar e não paro, daqui a pouco meu corpo começa a dar tilt, meu corpo não aguenta esse nível de tensão durante tanto tempo. E tá aí então o adoecimento relacionado à ansiedade, né? Então já estou falando a ideia do que é ansiedade, a gente está falando um pouco de o que é autoestima, o que é ansiedade. A ansiedade, ele é esse sentimento que nos prepara para algo que está por vir. Ele é em certo grau positivo, porque se não fosse pela ansiedade, a gente não sobreviveria, né? Inclusive como um ser humano, como uma parte nossa animal, que é de sobrevivência. Mas ao mesmo tempo, quando a gente passa de certo ponto, isso começa às vezes a mais atrapalhar do que ajudar. Principalmente porque o nosso contexto de vida é muito outro. E principalmente porque a gente tem uma habilidade fantástica de imaginação, de criação, de criatividade, de imaginação. E aí, essa habilidade fantástica, quando a gente está usando para algo positivo, de criar
algo construtivo, de criar uma nova realidade, de criar uma vida, de criar no campo artístico, mas ao mesmo tempo de criar em todos os campos, da gente fazer uma coisa diferente, e da gente inovar, e da gente desenvolver, da gente criar tecnologia. Olha que coisa maravilhosa que o ser humano tem, a habilidade de criatividade para criar uma tecnologia capaz de eu estar aqui, falando aqui na minha casa, em Brasília, vocês em diferentes partes aí do Brasil e fora do Brasil, e aí vocês tem gente que está me ouvindo aqui ao vivo, tem gente que vai me ouvir e vai me ver depois gravado isso, porque seres humanos tiveram uma criatividade e a imaginação de imaginar que isso seria possível e depois de trabalhar para construir isso e tornar o que era imaginário uma realidade. Eu lembro de assistir filme de ficção científica quando eu era criança, que a gente via as pessoas falando uma com a outra através de uma tela e a gente ria, e quanto que aquilo ali era ficção científica, quanto que aquilo ali era uma viagem. Mas pelo fato do ser humano ter imaginado, ter criado na sua cabeça, tornou possível aquilo ter sido criado agora materialmente e ser uma coisa normal. Eu estou falando para vocês, vocês estão me ouvindo aqui, não parece nada ficção científica, nada de mágico, nada de bruxaria, nada de muito estranho ou enfim, né, fora da nossa realidade. Antes de entrar na live aqui, eu estava conversando com a minha filha que mora em Porto Alegre, a gente estava brincando, a gente estava conversando, ela estava mostrando os desenhos dela, ela estava mostrando o quarto dela, as coisas que ela está mudando, os desenhos, as coisas que ela tirou da parede para colocar desenhos novos, e a gente estava conversando a mais de 2.000 quilômetros de distância ao vivo aqui, brincando como se ela estivesse aqui na minha sala. E isso é demais, isso é muito bacana. Mas é essa mesma criatividade, essa mesma imaginação, quando utilizada para algo complicado, complica de verdade. Quando a gente começa a imaginar que as coisas ruins estão acontecendo, quando eu não paro de pensar em tudo que está acontecendo, que eu estou sentindo, se meu coração está batendo demais, e eu não estou respirando, mas em minha pele eu estou suando, e isso e aquilo, eu não paro de olhar e não paro de procurar mais dores, mais problemas dentro de mim, infelizmente posso te dizer que você vai encontrar. E aí você encontra, e a gente às vezes acaba criando aquilo que a gente imagina. Não existe nada que foi criado fora que primeiro não foi criado dentro. E em relação ao nosso corpo e à nossa ansiedade, basta a gente imaginar que é como se a gente criasse e o nosso corpo já respondesse. E então não é à toa que a gente fica nessa tensão toda. E aí o que acontece? É justamente quando a gente tem questões relacionadas à nossa ansiedade, quer dizer, quando a gente tem questões relacionadas à nossa autoestima, que a gente começa a imaginar essas coisas e a nossa ansiedade começa a ir a mil. E aí esse que é o ponto. Então se a gente não trabalha as causas, não existe um remédio mágico, existe no máximo um alívio, e enquanto a gente não trabalha isso por dentro, não há mágica que resolva por fora. Enquanto a gente perceber que às vezes é a gente que está criando os nossos sintomas, não estou querendo apontar culpados aqui, tá? Não estou querendo trazer julgamentos aqui. Eu estou querendo te empoderar para que você perceba que está em você a solução do problema que você imagina que vem de fora. E aí, é claro que às vezes a gente pode ter uma ajuda, claro. O que eu estou tentando o máximo possível no tempo que a gente tem é ajudar o máximo possível. Mas essa ajuda tem a ver com a gente perceber esse nosso processo interno. Essa ajuda tem a ver com a gente perceber que tem questões que a gente precisa trabalhar, aprofundar nessas causas. Infelizmente, às vezes eu participo de vários grupos, às vezes até eu mesmo abro alguns grupos que eu abri essa semana, e a gente fica tão preocupado e tão, às vezes, focado em dizer o que a gente está sentindo, em dizer o que o outro está sentindo. Ah, você também sente isso, eu também sinto isso, que a gente fica se esquecendo de focar no como é que eu trabalho isso, qual é a origem disso, de onde que isso nasceu. Como é que eu resolvo isso na fonte? E é isso que eu quero dizer para vocês. Resolver na fonte tem a ver com resolver a nossa autoestima, que vai muito além da nossa autoimagem e que normalmente tem um ponto aí que é importante ser trabalhado. Um ponto
que precisa ser trabalhado, que normalmente é um ponto muito incomum, é a sensação de não ser suficiente. Às vezes, por várias situações ao longo da nossa vida, às vezes por situações de crítica, às vezes por situações da gente tentar alguma coisa e não ter dado certo, e às vezes a gente ter sido criticado, a gente ter sido rejeitado, a gente ter se sentido rejeitado, a gente ter se sentido não amado, a gente ter se sentido deixado de lado. Isso criou na gente, principalmente às vezes questões lá na nossa infância, na nossa adolescência, mas na nossa infância, criou dentro da gente uma sensação de que eu não sou suficiente para receber o amor, eu não sou suficiente para receber a atenção, eu não sou suficiente para receber o carinho, eu não sou suficiente para receber o cuidado. E é por isso que talvez eu não estou tendo cuidado, atenção, carinho, é por isso que às vezes eu estou sendo criticado. E aí, o pior que acontece, mas que é possível a gente transformar, não é o que fizeram com a gente. Não é o que a gente acha que fizeram com a gente. Mas é o que a gente começou a fazer com a gente mesmo. Como se eu falasse, eu não sou merecedor, não sou suficiente para receber o meu amor. Eu não sou suficiente para receber o meu respeito. Eu não sou suficiente para receber o meu apreço, o meu carinho, a minha ternura. Eu não sou suficiente para receber a minha estima. Como se eu não me percebesse suficiente para ter estima de mim mesmo. E quando eu percebo, e quando eu imagino, e quando eu crio essa ideia na minha cabeça, que às vezes foi criada ao longo da minha vida, que eu não mereço a minha própria estima, a minha própria atenção, aí eu fico perdido no mundo, tendo a sensação de que o mundo é hostil, de que o mundo só quer me ferrar, e às vezes eu ainda sem perceber também estou me ferrando junto. Me ferrando em dois sentidos. Estou me ferrando e estou eu me ferrando. Né? O mundo está me ferrando e eu estou me ferrando também. Eu estou me chicoteando porque eu não sou merecedor, porque eu faço errado, porque eu fiz aquilo errado, porque eu não penso errado, porque eu não faço as coisas certas, porque eu não tomei a decisão certa. E aí parece que eu fico me conectando com pessoas que vão me tratar mal. Né? Às vezes eu não me trato bem, e às vezes eu me conecto com quem também não me trata bem. Porque eu não me trato bem, então... vamos aqui, a gente é do meu time. Meu time é a galera que não gosta de mim. Tô falando isso, parece até um jeito meio pesado de dizer, desculpa, a ideia não é ofender, mas é ilustrar para que a gente perceba que, nossa, é isso mesmo, mas não preciso fazer assim. É isso mesmo, nossa, caiu uma ficha agora. E, principalmente, porque não é culpa nossa, mas também não é culpa, né? Para a ideia da gente botar a culpa em quem que estava presente na nossa história lá na nossa infância ou ao longo da nossa vida. Porque quem estava presente lá na nossa infância e na nossa vida foi nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, primos, colegas, vizinhos, a nossa escola. Todos são seres humanos. E todos também têm esses mesmos desafios, e todos viveram também grandes desafios. E todos provavelmente estavam na luta de tentar o seu melhor para sobreviver. E nessa de tentar o melhor para sobreviver, nesse modo de sobrevivência, de ansiedade de selva, às vezes o que a gente recebeu com certeza até foi mais do que eles mesmos receberam. Ou aquilo que a gente recebeu foi o máximo que eles conseguiram dar no desafio da sobrevivência que eles estavam vivendo também. E às vezes ainda com muito amor, com muita vontade de acertar, com muita vontade de preservar, às vezes com muita vontade de que a gente não sofresse aquilo que eles sofreram e a dor que eles sentiram. E às vezes, se por acaso alguém pode falar, não, mas eu fui abandonado, meu pai, eu nem conheço meu pai porque ele sumiu. O que eu posso te dizer é que, com certeza, sinceramente, a minha opinião, se é um pai ou uma mãe que abandona um filho, essa pessoa com certeza está doente, essa pessoa com certeza está no nível dessa ideia de sobrevivência, de sofrimento e de não consciência muito grande. Eu já falei muito isso em outras situações. Se um pai abandona o filho, não é
culpa do filho, não é? Às vezes a gente se sentiu abandonado e falou, nossa, eu não merecia nem o amor do meu pai, eu não mereci nem o amor da minha mãe, então eu sou uma pessoa muito ruim, que mereço sofrer, que eu mereço só encontrar pessoas que vão me fazer sofrer porque é isso que eu mereço, e eu também não vou, eu vou fazer isso comigo mesmo também. Mas o que acontece é que esse pai ou essa mãe que de alguma forma abandonou ou não pôde cuidar, não pôde criar o filho, é como se eu ganhasse um bilhete na loteria e rasgasse. O que você pensa de uma pessoa que ganha um bilhete na loteria premiado e rasga? No mínimo a gente vai ter dó, né? Porque imagina, você está com um bilhete premiado, ganhou, e você vai lá e rasga, você não foi lá recuperar o seu presente. A culpa com certeza não é do presente. Então um pai ou uma mãe que de alguma forma não pôde, ou de alguma forma abandonou, de uma forma não pôde cuidar ou amar o seu filho, com certeza está numa condição muito difícil, adoecedora, e que talvez mereça a nossa compaixão. Eu sei que não estou querendo dizer que nada disso que eu estou falando é fácil, nada disso não é sofrido, não é doloroso. Quantas e quantas pessoas que eu já atendi, que eu já acompanhei, eu sei a dor que é, às vezes, você não ter, de repente, uma pessoa querida, uma figura de uma mãe ou de um pai presente na sua vida. Eu sei o quanto que isso pode gerar de dificuldades internas, de sensação de não merecimento, de não amor. Mas por isso que eu estou querendo entrar nesse assunto, porque às vezes tem a ver com a gente compreender, da gente perdoar, da gente entender que estavam todos nessa selva de sobrevivência e que às vezes tentando dar o seu melhor. Eu já ouvi pais que não conviveram com os filhos, que falaram, nossa, eu me senti uma pessoa tão ruim que eu achava que se eu convivesse com meu filho, ia ser pior para ele. Ou mães, eu estava numa situação tão ruim que se eu convivesse com ela, ia ser pior para ela. Eu preferi doar minha filha para alguém que fosse capaz de cuidar do que eu estragar minha filha do jeito que eu estraguei a minha vida, do que eu acho que eu sou estragado. Então, por mais difícil que possa parecer, às vezes um gesto de tentativa de amor, às vezes é essa situação de às vezes eu vou me afastar, porque a pessoa está tão mal com ela mesma. E aí, todos nós temos desafios na nossa história, né? Então, não sei como é que foi a sua, não sei como é que, qual que contexto que você teve, né? A Eugênia está falando aqui, né? Eu sou adotada e tenho maior difícil de perdoar minha mãe biológica. Bom, Eugênia, então eu espero que de alguma forma isso que eu estou te falando te toque. Porque é claro que é muito mais fácil falar do que fazer e tudo que você sentiu. Fico feliz que você tenha tido uma família que te adotou e não deixa de ser, então, uma relação de amor. Mas não sei como é que foi a condição da sua mãe biológica, mas eu posso ter certeza que a situação dela provavelmente foi uma situação muito difícil para ela não perceber esse bilhete premiado da loteria que era você, para o passo de alguma forma você ter sido adotada, mas de alguma forma me parece que nessa adoção houve amor, houve carinho, e talvez agora nesse momento, ao me ouvir falar, talvez há uma possibilidade de diluir isso, de compreensão e de resolução disso. Porque quando a gente não perdoa, é como se a gente tomasse o veneno e esperasse que o outro morresse. Então é uma coisa que faz mal pra gente e que às vezes traz essa sensação ruim de ter sido, às vezes, abandonado, essa sensação de que eu acho que eu fui abandonado e às vezes é como se eu merecesse ser abandonado. Então esse é o ponto principal. Independente da nossa origem, o desafio da nossa autoestima às vezes tem a ver com o que a gente acha que mereceu pelo aquilo que a gente sofreu lá atrás. E aí a gente fica repetindo isso. Às vezes eu fui abandonado, mas eu me abandono. Às vezes eu fui desrespeitado, mas eu me desrespeito. Às vezes eu fui muito criticado, mas eu me critico. Às vezes eu fui rejeitado, mas eu não me aceito. E o nosso maior trabalho agora como adultos, eu imagino que só tem adultos aqui me ouvindo, é compreender e acolher essa criança ferida que a gente foi. Essa criança que foi abandonada, essa criança que foi rejeitada, essa criança que foi muito criticada, essa criança que talvez não tenha sido valorizada, não tenha tido a atenção que ela merecesse. Agora, em vez da gente ficar fazendo a mesma coisa, agora como adultos a gente precisa fazer o oposto. Agora como adultos a gente precisa assumir a responsabilidade da nossa vida. Porque se a gente entende e que a gente compreende, é mais fácil da gente perdoar que quem estava lá atrás, que talvez nos rejeitou, que não nos amou, estavam vivendo na mesma selva, tentando sobreviver e talvez tentando dar o melhor, mesmo que de um jeito torto.
mas agora somos adultos e a gente precisa assumir a responsabilidade da nossa vida, da nossa felicidade. Enquanto a gente fica se posicionando numa situação de vítima, de refém, essa é a posição, quem é vítima e refém é essa criança, mas não esse adulto. Esse adulto pode ser, inclusive, o protetor dessa criança. E aí é difícil a gente falar isso em pouco tempo. Eu estava dizendo que eu ia colocar uma possibilidade para vocês. Por exemplo, agora na segunda-feira eu vou começar mais um novo desafio de 21 dias para mais autoestima e menos ansiedade. Então eu estou acompanhando um grupo, a gente já teve um primeiro lote que se encerrou ontem à noite para o pessoal que estava lá nos grupos do WhatsApp. Ainda tem possibilidade de inscrição agora nesse segundo e último lote até segunda-feira. Então, se você se interessar, é só você falar comigo aqui pelo Instagram, talvez seja mais fácil, se você não tem o meu WhatsApp. Fala aqui no inbox, se você está me ouvindo ou vendo em outra rede e ainda está nessa época, hoje é dia 17 de janeiro. Dia 20 de janeiro a gente vai começar, então as inscrições é até dia 20 de janeiro. Fala comigo, se você está me ouvindo por outras redes, meu Instagram é Pedro Costa, _ Fala Ansiedade. Pedro Costa, aquele tracinho embaixo, _ Fala Ansiedade. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu estou tentando ao máximo aqui no tempo que a gente tem. A gente vai ter um acompanhamento durante 21 dias, online, pelo grupo do WhatsApp. A gente tem 2 grupos no WhatsApp. Um grupo que é fechado, só eu falo, porque eu vou passando todos os exercícios, na maioria por áudio, tem alguns por vídeo também, tem diferentes exercícios que eu vou passando ao longo dos 21 dias, e a gente tem um outro grupo que é só para os participantes, que é só para os alunos ali do desafio, para a gente ir trabalhando essas questões, para a gente ir resgatando isso, para a gente ir cuidando melhor da gente mesmo, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, para a gente estar fazendo coisas que vão ajudar justamente a gente transformar essa sensação de se sentir menos do que a gente é, de se sentir insuficiente, como se eu não fosse bonito o suficiente, inteligente o suficiente, esperto o suficiente, sei lá, qualquer coisa que eu não me sinto suficiente para merecer amor das pessoas, mesmo que de uma forma inconsciente, para merecer ser feliz. Às vezes eu acho que eu não mereço tanto ser feliz que eu faço de tudo, sem perceber, de forma inconsciente ou automática, para construir ao meu redor uma vida tão infeliz. E se eu percebo isso e assumo essa responsabilidade, aí eu transformo isso. Então, se quiser falar comigo, tem inscrições, é um trabalho que eu faço, isso é só para quem estiver realmente interessado em resolver essas questões, resgatar a autoestima. É só, o pessoal está perguntando aqui, é só falar comigo, inbox, tem uma inscrição, tá? Aqui o conteúdo que eu estou tentando entregar o máximo possível é gratuito no YouTube, no Instagram. Esse tem um investimento, é um investimento que você vai precisar investir um tempo do seu tempo, da sua energia, é um investimento financeiro também, mas eu posso te garantir que eu não conheço nada que vai te ajudar tanto em tão pouco tempo a resgatar sua autoestima e a equilibrar sua ansiedade, como esse desafio que eu vou conduzir. Já é a segunda turma, que agora que começa dia 20 de janeiro. Então, é só falar comigo no inbox que eu vou explicar, porque essa live depois fica gravada e o que eu quero deixar mais importante que é o conteúdo, no máximo que eu puder aqui, até para você estar ouvindo depois, não sei quando vai ser o próximo desafio, e o que eu quero deixar aqui, claro, é esse conteúdo. Mas como eu estava dizendo, é que a gente, ao assumir a responsabilidade agora como adultos, é a gente que acolhe essa criança ferida, não é agora a gente que vai atrás, não que eu estou dizendo que a gente não possa ter ajuda, mas agora ajuda como adultos responsáveis. Só que às vezes quando a gente está em dor, parece que essa criança que a gente foi lá atrás, que era de fato vítima, refém das circunstâncias, que não tinha o que fazer, parece que ela assume o controle. Então parece que a gente é aquela criança que está se sentindo abandonada, rejeitada e que está desesperada atrás de alguma coisa que salve. Só que tudo que parece que vem de fora não é o suficiente, porque o que a gente precisa trabalhar é de dentro para fora. Por isso que não é um remédio que vai resolver, porque ele vem de fora. Por isso que a minha autoestima não tem a ver com todo mundo me achando bonito, todo mundo me elogiando. Eu vou fazer isso para todo mundo me elogiar. Posso ter 1 milhão de pessoas me elogiando, se eu no fundo não estiver bem comigo mesmo, às vezes basta uma crítica para 1 milhão de elogios para aquilo me destruir. E eu estou falando isso porque eu sei, porque eu escuto isso.
Posso ter 1 milhão de gente me dando parabéns, às vezes tem meio parabéns, se tem uma plateia de 1 milhão de pessoas batendo palma, uma não bateu palma, às vezes eu olho para aquela uma não batendo palma, tá vendo? Ó, aquele nem bateu palma, é porque eu sou um lixo mesmo, é porque ele que me viu o meu fundo aqui, eu não mereço palma mesmo não. Então, como a gente faz esse trabalho de agora nós, como adultos, a gente que precisa cuidar dessa criança ferida que está dentro da gente. A gente que precisa trazer esse apreço, esse amor, esse cuidado. A gente que precisa olhar para a gente mesmo e falar, nossa, o que eu estou precisando? Será que eu estou precisando cuidar do meu corpo? Será que eu estou precisando cuidar do meu corpo do lado de fora? Será que eu estou precisando cuidar do meu corpo pelo lado de dentro? Será que eu estou precisando cuidar desses meus sentimentos, das minhas emoções, do que eu estou falando para mim mesmo? Será que eu preciso cuidar melhor dos meus vínculos? Como é que estão as minhas relações? Será que eu fico me colocando só em relações, em relacionamentos onde eu também não sou valorizado, também me sinto rejeitado? Será que eu preciso cultivar melhor isso? Será que eu preciso me conectar com algo maior e aí cada um tem o seu nível, né, de conexão com algo maior? Como é que está essa minha atenção para mim mesmo? Para que aí de verdade eu transforme a minha vida de dentro para fora. E é claro que, por exemplo, no desafio onde a gente tem pessoas que estão na mesma intenção, fica mais fácil. Porque a gente compartilha dificuldades, mas a gente não foca nas dificuldades, a gente foca nas soluções. A gente foca em estar junto ali, querendo resolver, e resolvendo um passo de cada vez. E isso faz com que a gente otimize muito essa nossa caminhada. Então tem pessoas que estão querendo crescer, eu quero me conectar com elas. Tem pessoas que estão querendo melhorar, ninguém aqui é perfeito. E a gente, desculpa, nessa vida eu acredito que a gente não vai ser perfeito, tá? Então não adianta exigir que a gente seja perfeito. Ah, quando eu for perfeito eu vou merecer o meu amor. Enquanto eu não for perfeito eu não mereço meu amor, eu mereço minhas chicotadas. Desculpa, mas não é assim, né? Bom, gente, eu estou muito empolgado aqui. Esse é um tema forte, é um tema que para mim é muito básico. Então desculpe até a minha veemência, mas com certeza no intuito de contribuir o máximo possível nessa transformação que, de verdade, só você pode fazer com você mesmo. Eu me vejo como um facilitador da sua transformação de si mesmo e de si mesma. Assuma essa responsabilidade de ser um facilitador. Mas que depende de você, da sua parte, do seu adulto, da sua adulta, olhar para a sua criança, olhar para as suas dores e falar, agora eu entendi, Pedro, caiu a ficha, agora vamos cuidar melhor. Como eu falei, não é para ser perfeito, não é para se colocar metas absurdas, mas é para a gente dar um passinho de cada vez, e para a gente perceber que a gente merece ser feliz, e para perceber que a gente merece um desconto, e para perceber que a gente, talvez as dores que a gente passou possam ser transformadas em força, em capacidade de superação, para que a gente possa perceber que talvez as pessoas pelas quais a gente ainda tem um rancor e uma mágoa estavam no máximo possível tentando sobreviver na selva que elas estavam vivendo, e que talvez elas mereçam mais a nossa compaixão, o nosso perdão e muitas vezes até a nossa gratidão, porque talvez elas deram o que elas podiam pra gente, elas deram talvez até mais do que elas podiam pra gente. Às vezes pode parecer pouco, mas o que elas deram foi o que elas podiam e às vezes até do que elas não podiam, elas deram pra gente. Então eu posso ter muita gratidão, talvez até em relação à minha vida. Se, como o caso da amiga aqui, né, eu tive uma mãe biológica que ela trouxe a minha vida. Eu tive um pai biológico que me deu a minha vida, honrar a minha vida. Infelizmente, talvez ela não pôde dar o resto que eu senti falta, talvez outras pessoas deram, mas agora eu, como adulto, eu vou dar. E agora eu posso dar, inclusive, a minha compaixão, o meu perdão e a minha gratidão, porque se não fosse por ela, eu não estava vivo aqui. Eu não estava tendo a capacidade de também contribuir e também, às vezes, a ter aprendido o que eu quero fazer de diferente. Então, se eu sofri isso, o que eu posso fazer de diferente? Como é que eu posso fazer de diferente comigo mesmo? Se eu fui rejeitado e eu não gostei da rejeição, não é me rejeitando que eu vou resolver esse problema. Então, gente, com muito amor, eu quero finalizar, senão o WhatsApp, o Instagram vem aqui e corta a nossa live. Eu estava planejando falar aqui rapidinho, 30 minutos, já está dando quase 1 hora. Eu espero de verdade ter contribuído. Tem bastante comentário aqui, né? A Fabiane está falando, meu casamento está acabando porque eu já não estou conseguindo lidar com meus sentimentos de frustração. Fabiane, ou Cristina, né? Fabiane e Cristina,
o trabalho começa de dentro para fora, tudo isso que eu falei. Se você quiser, fala comigo no inbox, no Instagram. Eu ainda temos algumas vagas ainda para o próximo desafio. Enquanto a gente não trabalha de dentro para fora, a gente cria muita expectativa de fora para dentro. A gente cria muita expectativa do que a gente consegue, do que a gente quer dar para o outro, porque a gente quer receber do outro. Às vezes que a gente fala, eu faço tudo para todo mundo e ninguém faz nada para mim. Só que aí eu não faço nada para mim e fico numa grande expectativa que todo mundo faça as coisas que eu faço para eles, para mim, e eu não faço, e ninguém faz, e eu sofro, sem perceber que às vezes eu estou dando um mau exemplo para as pessoas. Quando eu não me trato bem, eu estou dando um exemplo para todo mundo que, eu não estou me tratando bem, é assim que tem que me tratar. Eu não estou me respeitando aqui, eu estou me atropelando, pode me atropelar. Claro que a gente não imagina que está fazendo isso, mas eu posso te garantir que a gente está fazendo isso. E aí eu estou me atropelando por conta de todo mundo, e todo mundo me atropela e eu não estou sabendo que eu que estou dando um mau exemplo. Olha que coisa, né? Então, gente, eu não estou dizendo que também a gente tem que ignorar todo mundo, só pensar na gente, não é isso. Mas se a gente não fizer o básico de se cuidar, de estar bem com a gente mesmo, até aquilo que a gente acha que está dando para o outro é mais uma coisa que a gente está querendo desesperadamente receber do outro sem retorno. Porque a gente não está nem abrindo esse canal para receber o amor do outro do jeito que ele quer dar pra gente, não do jeito que a gente quer dele ou dela, né? Gente, essa foi uma live mais empolgada. Deixa eu tomar uma água aqui. Eu desejo tudo de melhor para vocês, ótimo final de semana. Desejo de verdade, de coração, que o seu adulto cuide demais da sua criança, porque você merece ser feliz. Imagina essa criança que ela merece muito amor, merece muito apreço, e de forma incondicional, pelo fato dela ser quem ela é. E essa criança também é você. E você também é esse adulto que vai cuidar dela, que vai cuidar de você. E vai ser demais. E depois experimenta e vem me contar se fez diferença ou não. Se quiser me ajuda, agora, segunda-feira, a gente começa o desafio. Tem outras formas também de atendimento e tudo mais. Mas se você quiser me ajuda, você entenda que eu sou um facilitador do seu processo com você mesmo. E aí sim, as coisas vão começar a se transformar na sua vida. Eu estou falando isso por ter tido o privilégio de acompanhar muita gente fazendo essa transformação. E é muito legal. Você pode ter certeza que esse é o salário simbólico que faz mais sentido para mim. Claro, recebo e cobro, mas esse salário faz de verdade valer a pena o meu trabalho. Espero que essa transformação aconteça com você, espero que você volte para me contar como é que foi. Espero não ter sido muito agressivo, qualquer coisa que tenha soado agressivo, eu peço que vocês me desculpem, mas é na minha empolgação e na minha intenção de te ver bem. Tudo de melhor para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.